Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você gosta de comprar elétricas baratas. E lembrando que aqui no canal o nosso foco é em dividendos e vamos saber se essas elétricas estão caras ou baratas em função desses tão famosos dividendos dos seus rendimentos, pois existe uma estratégia que a gente calcula o preço teto desses ativos. E se esses ativos se encontram abaixo desse preço teto, significa que elas estão baratas em função dos seus rendimentos. Se a gente analisasse outras elétricas que não pagam dividendos, pode ser que elas estejam baratas em função de outros indicadores, não pelos dividendos. Então o nosso foco, lembrando sempre nesse vídeo, é elétricas baratas que pagam bons dividendos. E sem delongas, vamos para a prática. Bombeiro, e por que você gosta tanto do setor elétrico? Esse setor concentra a maior quantidade de boas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. E não é à toa que ele é a base do nosso portfólio aqui do canal, que não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo. Essa carteira hoje possui 65,4% em ações, 30% em fundos imobiliários e 4,6% em renda fixa. Estamos aqui na diversificação de fundos imobiliários, vamos alterar para as ações. O setor elétrico, somente considerando esse percentual das ações, 65,4%, ele corresponde a 48,6% em nossa carteira somente de ações, segundo setor com maior peso financeiro e terceiro maior peso seguros. Esses setores são a base do nosso portfólio. E se a gente alterar para a nossa carteira total, que é considerando fundos imobiliários e renda fixa, da nossa carteira total, o setor elétrico corresponde a 30,5%, depois temos o setor financeiro com 15,9% e também o setor de seguros 11,7%, como vocês podem acompanhar. Setor elétrico, a base desse portfólio. Todos os meses eu procuro falar sobre elétricas baratas e hoje não será diferente. Vamos falar sobre elétricas baratas para o mês de junho. Temos algumas que estão mais baratas? Sim, porém eu procurei trazer uma elétrica um pouco diferente nesse vídeo. Uma elétrica pouco falada, não está com uma margem de segurança tão grande, porém ela é uma elétrica que eu vejo um grande potencial e a empresa mesmo informou que quer crescer e se tornar um importante player de dividendos. E essa empresa é a CPFL. Ela investiu pesado durante um longo período de tempo e hoje os investidores estão colhendo os frutos. Ela atua na distribuição, geração, transmissão de energia, que, como eu sempre falo, é o filé mignon, comercialização e serviço. E da onde advém o maior EBITDA da empresa é da distribuição de energia, seguido por geração, transmissão e depois comercialização e serviços. Como eu citei, a empresa pode crescer e também se tornar um importante player de dividendos no mercado. Hoje, o payout mínimo, de acordo com a política de dividendos da CPFL, é de 50%. A depender da performance de crescimento e alavancagem, ela pode chegar a um payout de 100%, como ocorreu em 2020 e em 2021. 2019, ela pagou 80% do seu lucro líquido, gerando excelentes rendimentos. É uma empresa que está com uma alavancagem muito tranquila, 1,7 vezes dívida líquida ajustada EBITDA. Essa dívida controlada pode ser um grande diferencial para os grandes leilões de transmissão que irão ocorrer em 2023. A CPFL acumula uma desvalorização nos últimos 12 meses de 3,5%, hoje se encontra com um PL de 6,34%. PL nos indica que caso o lucro passado da empresa dos últimos 12 meses permaneça nos mesmos patamares atuais e ela venha distribuir 100% do seu lucro, em cerca de 6,3 anos a gente teria 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa. O PVP atual é de 1,99. Bombeiro. Ideal é que esse indicador seja menor do que 1,5 vezes? Sim, esse é o ideal. Quando uma empresa está acima desse ideal, a gente tem que procurar saber se isso é algo pontual ou analisar a sua média histórica para saber se realmente esse PVP acima do ideal é algo pontual ou é algo recorrente. O dividend yield atual é de 6,83% e por isso vamos olhar o seu PVP histórico, mostrando que o ativo historicamente sempre operou acima de 1,5 vezes. Se a gente fosse comprar somente abaixo desse ideal de 2013 até o momento, a gente nunca teria entrado na CPFL, pois a sua média histórica nesse período é de 2,63 e se a gente pegar o PVP atual é um dos menores dos últimos 10 anos, 1,98. Analisando o seu dividend yield, se a gente pegar um período longo, ele está abaixo do que a gente considera o ideal
yield histórico de 4,86%. A CPFL, durante um período muito longo, pagou o payout mínimo do seu estatuto 25%, porém a empresa investiu pesado nesse período e hoje estamos vendo esse fruto dos investimentos. E se a gente olhar a média dos últimos 5 anos com essa alteração de política de dividendos, notem que a empresa está acima do que a gente considera o ideal. Dividend yield médio últimos 5 anos em 8,22%. E ela é uma elétrica para a gente ficar de olho. E agora vamos calcular o preço teto do ativo em função dos seus rendimentos. O famoso método Bazin, que o yield estimado mínimo é de 6%, pois ele só comprava ações que pagavam no mínimo 6%. E de acordo com essa estratégia, chegaremos ao preço teto do ativo, ou seja, o preço limite que a gente pagaria para receber esse mínimo de 6%, de acordo com essa estratégia que foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. Utilizaremos aqui a média de dividendos dos últimos 5 anos, ou seja, o total que a empresa pagou de 2018 a 2022, pegamos esse total, dividimos por 5, chegamos a uma média de 1,93 por ação e com esse yield estimado mínimo de 6%, chegamos ao preço teto de R$ 32,25. A empresa não é a mais barata do mundo, uma margem de 4,78%, e eu trouxe essa elétrica pois ela está fora do radar dos investidores, está pagando bons dividendos nos últimos 5 anos, endividamento baixo, ela tem bons projetos e se ela for participar dos novos leilões em 2023, ela chega muito preparada para arrematar algum lote e é uma elétrica para a gente ficar de olho e sempre ter no radar. A segunda elétrica é a CEMIG, que assim como a CPFL atua na geração de energia, geração que podemos citar, geração hídrica com atualmente 63 usinas hidrelétricas, 6 eólicas e uma solar. E sem falar na transmissão de energia, que ela possui aproximadamente 7.960 km de transmissão. Ela é a maior concessão de distribuição do país em número de clientes, energia distribuída e quilômetros de linha. Hoje o seu payout previsto é de 50% do seu lucro líquido e temos algo muito especial, que é a garantia de dividendo mínimo de 50 centavos por ação preferencial. Isso é um grande diferencial. E se a gente pegar a cotação atual da CEMIG 4, R$ 12,20, e esses 50 centavos previsto no seu estatuto, pegamos aqui 50 centavos e vamos dividir pela cotação atual, R$ 12,20, o investidor da ação preferencial já tem garantido, de acordo com a política de dividendos da empresa, um yield de 4,09%, e isso é ótimo. E sem falar que a CEMIG encontra-se com múltiplos de valuation bem atrativos. A empresa acumula uma valorização nos últimos 12 meses de 20,72%, PL atual 6,66%, um PVP de 1,18% e um belíssimo dividend yield de 8,95%. Não podemos esquecer que, além de pagar bons dividendos nesses últimos anos, a CEMIG tem bonificado com muita frequência. A sua média histórica de dividend yield é de 8,75%. A CEMIG passou por momentos difíceis, notem a queda desses grandes dividendos que ela pagou no passado a partir de uma reestruturação. A empresa voltou a se tornar uma empresa eficiente, rentável, ela teve um grande sucesso na execução do maior programa de investimentos da sua história, fazendo que ela voltasse a ser aquela CEMIG lá do passado, dos momentos de ouro, que ela gerava muito valor aos seus acionistas. Vamos lançar o código do ativo, a média de dividendos dos últimos 5 anos e o yield estimado de 6%. Hoje ela se encontra com uma margem de segurança ótima de 28,14%. Lembrando que essa estratégia, o método Bazin, se trata de apenas uma fórmula. Ela não significa recomendação de compra ou venda. E não poderíamos deixar de falar da Copel, que assim como a CPFL e também a CEMIG, atua em todos os segmentos de energia elétrica, que é a transmissão, distribuição e comercialização de energia, sem falar da geração, que representa um dos maiores percentuais do seu EBITDA. É uma empresa muito antiga de bolsa de valores, 28 anos sendo negociada na B3 e 25 anos sendo negociada na bolsa de Nova York, sem falar que ela é a primeira empresa brasileira do setor elétrico a ser negociada na bolsa de Nova York. E de acordo com a política atual da empresa, que foi alterada recentemente, um dos pontos positivos nessa política atual é um aumento na frequência dos pagamentos de dividendos, que passou de 1 para no mínimo 2 eventos de pagamentos no ano. Então vamos ficar de olho que, de acordo com essa política atual, temos aí um mínimo de 2 pagamentos ao ano. É importante lembrar que não está informado a data exata
que ela irá anunciar ou não seus dividendos. A única coisa que temos é, no mínimo, 2 eventos de pagamentos ao ano. A Copel apresenta uma valorização nos últimos 12 meses de 7,73%, hoje opera com um PL de 17,76%. Bombeiro, esse PL não está muito esticado? Sim, está esticado. Quando uma empresa está acima do que a gente considera o ideal, que é 15, vamos analisar o seu histórico para saber se isso é algo pontual ou recorrente nas ações da Copel. PVP atual 0,89, a empresa está com um grande desconto frente ao seu patrimônio. Basicamente, você estaria levando todo o patrimônio da Copel por 89% do que ela vale. Dividend yield atual 4,79%. Primeiramente, vamos analisar o seu dividend yield histórico para saber se ela se encaixa ou não na nossa estratégia. Período longo, 2013 até o momento atual, média histórica de 8,41%. Não podemos esquecer que em 2021 e também em 2022 temos dividendos não recorrentes. Isso acabou impactando muito o dividend yield da Copel e muitos investidores que só olham o dividend yield acabaram caindo do cavalo, pois no meio desses grandes valores a gente tinha dividendos não recorrentes, ou seja, valores que não irão permanecer de forma sustentável no longo prazo. E analisando o seu PL, você pode notar que é algo pontual, sim. Alguns impactos ocorreram no resultado da Copel e isso fez que ficasse acima do que a gente considera o ideal. E como esse indicador se trata de basicamente o preço da ação dividido pelo lucro por ação, o lucro da Copel foi impactado, ou seja, a empresa obteve um lucro menor, consequentemente esse PL saltou para 17,76%. Então você precisa entender como funciona cada indicador, se a empresa sofreu algum impacto ou não no seu resultado, para aí sim entender esse indicador a fundo. Se a gente tirar esses itens não recorrentes, com certeza a Copel estaria próximo à sua média histórica ou até abaixo. Vamos lançar o código do ativo CPLE3 Bombeiro. Por que você não utiliza CPLE6, CPLE11? Vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro na prática algumas diferenças e por que eu estou utilizando a CPLE3. Média de dividendos dos últimos 5 anos, 52 centavos por ação, de acordo com o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 8,78, margem de segurança de 26,02. E você, gosta do setor elétrico? Possui alguma delas na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Esse setor, sem dúvidas, concentra a maior quantidade de boas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores e não é à toa que esse setor é a base do nosso portfólio aqui do canal. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!